Coletâneas de um Místico. Capítulo 22. O Cristo recém-nascido. Temos repetido com frequência em nossa literatura que o sacrifício de Cristo não foi um acontecimento que teve lugar no Gólgota, nem foi consumado de uma vez por todas em poucas horas, mas que os nascimentos e mortes místicas do Redentor são contínuas ocorrências cósmicas. Concluímos que esse sacrifício é necessário à nossa evolução física e espiritual durante a presente fase do nosso desenvolvimento. Como se apresenta a época do nascimento anual de Cristo, mais uma vez é-nos apresentado um tema para meditação, um tema que nunca envelhece e é sempre novo. Podemos tirar muito proveito refletindo sobre ele e dedicando-lhe uma oração para que faça nascer em nossos corações uma nova luz que nos guie no caminho da regeneração. O apóstolo deu-nos uma maravilhosa definição da divindade quando disse: Deus é luz, pelo que a luz tem sido usada para ilustrar a natureza do divino nos ensinamentos Rosacruzes, especialmente o mistério da Trindade na unidade. As Sagradas Escrituras de todos os tempos ensinam claramente que Deus é uno e indivisível. Ao mesmo tempo, verificamos que, do mesmo modo que a luz branca una se refrata em três cores primárias, vermelho, amarelo e azul, Deus também revela-se em papel tríplice durante a manifestação pelo exercício de três funções divinas: criação, preservação e dissolução. Quando ele exercia o tributo criação, Deus revela-se como Jeová, o Espírito Santo. Então, ele é o Senhor da lei da geração, projetando a fertilidade solar indiretamente através dos satélites lunares de todo o planeta, em que seja necessário fornecer corpos para seus seres evolucionantes. Quando ele exercita o atributo preservação, com o propósito de sustentar os corpos geradores por Jeová sob as leis da natureza, Deus revela-se como o Redentor Cristo e irradia os princípios de amor e regeneração diretamente a todo o planeta, onde as criaturas de Jeová requeiram essa ajuda para libertarem-se das malhas da morte e do egoísmo e lançarem o altruísmo e a vida infinita. Quando do exercício do divino atributo de solução, Deus aparece como o Pai. Chama-nos de volta ao lar celestial para assimilarmos os frutos das experiências e do crescimento anímico que acumulamos durante o dia de manifestação. Este solvente universal, o raio do Pai, emana então do invisível sol espiritual. Esses processos divinos de criação e nascimento, preservação e vida, dissolução, morte e retorno ao autor de nosso ser, nós os vemos em toda parte, em tudo o que nos cerca. Então, reconhecemos o fato de que são atividades do Deus Trino em manifestação. Porventura, já nos demos conta de que no mundo espiritual não existem acontecimentos definidos nem condições estáticas, que o começo e o fim de todas as aventuras, de todas as eras, estão presentes no termo tempo e espaço? Gradativamente, tudo se cristaliza e se torna inerte, precisando dissolver-se para dar lugar a outras coisas e outros eventos. Não há como escapar dessa lei cósmica que se aplica a tudo no reino do tempo e do espaço, inclusive ao raio crístico. Como o lago que se derrama no oceano volta a encher-se quando a água que o abandonou se evapora e a ele retorna em forma de chuva, para tornar novamente a correr implacavelmente em direção ao oceano, o Espírito do amor, que nasce eternamente do Pai, derrama-se incessantemente, dia após dia, hora após hora, no universo solar, para libertar-nos do mundo material, que nos prende em seus grilhões mortais. Portanto, onda após onda, partem o Sol em direção a todos os planetas,
o que proporciona um impulso rítmico às criaturas que neles evoluem. No sentido mais verdadeiro e literal, é um Cristo recém-nascido que saudamos em cada festa natalina. E o Natal é o mais importante acontecimento anual para toda a humanidade, quer tenhamos consciência disso ou não. Não se trata meramente de comemorar o aniversário de nascimento do nosso amado irmão maior, Jesus, mas sim da chegada da rejuvenescente vida-amor do nosso Pai Celestial, por Ele enviada, para libertar o mundo do glacial abraço da morte. Sem esta nova infusão de vida e energia divinas, logo pereceríamos fisicamente, frustrando o nosso progresso no que tange às atuais linhas de desenvolvimento. Esforçamo-nos por sentir e compreender muito bem este ponto, a fim de que possamos aprender e apreciar o Natal da maneira mais profunda possível. A este respeito, como em muitos outros, podemos aprender uma lição observando nossos filhos ou recordando a nossa própria infância. Como eram fortes nossas expectativas para a aproximação dos festejos natalinos. Como ansiosamente esperávamos pela hora de receber os presentes que pensávamos serem deixados pelo Papai Noel, o misterioso benfeitor universal que distribuía os brinquedos. Como nos sentiríamos se nossos pais dessem apenas as bonecas estragadas e os tamborzinhos já gastos do ano passado? A sensação seria certamente de infelicidade total, além de uma profunda quebra de confiança em tudo. Sentimentos que os pais achariam cada vez mais difícil restaurar. Isto nada seria comparado à calamidade cósmica que se abateria sobre a humanidade se o nosso Pai Celestial deixasse de enviar como presente cósmico de Natal o Cristo recém-nascido. O Cristo do ano anterior não nos pode livrar da fome física, como as chuvas daquele ano não pode agora encharcar o solo e desenvolver os milhões de sementes que dormitam na terra, à espera de que as atividades germinadoras da vida do Pai as façam crescer. Assim como o calor do último verão já não nos pode aquecer, o Cristo do ano passado não pode acender de novo em nossos corações as aspirações espirituais que nos impelem para cima em busca de algo mais. O Cristo do ano passado deu-nos seu amor e sua vida sem restrições ou medidas. Quando ele nasceu na terra no ano natal anterior, ele impregnou de vida as sementes adormecidas que cresceram e muito gratamente encheram os nossos celeiros com o pão da vida física. O amor que o Pai lhe deu, ele derramou-o profundamente sobre nós. E do mesmo modo que a água do rio volta para o céu pela evaporação, assim também ele se eleva outra vez ao seio do Pai, após esgotar toda a sua vida e morrer na Páscoa. Mas o amor divino jorra infinitamente. Como um pai tem pena de seu filho, assim também nosso Pai Celeste se compadece com nós, pois Ele conhece a nossa fragilidade e dependência física e espiritual. Esperamos mais uma vez, confiantemente, o nascimento místico do Cristo, que virá com renovada vida e renovado amor. O Pai nolo envia acudindo à fome física e espiritual que sofreríamos se não tivéssemos dele essa amorosa oferenda anual. As almas jovens, via de regra, acham difícil separar em suas mentes as personalidades de Deus, de Cristo e do Espírito Santo, de modo que algumas podem amar apenas Jesus, o homem, esquecem de Cristo, o grande Espírito, que introduziu uma nova era, na qual as nações estabelecidas sob o regime de Jeová serão destroçadas, a fim de que a sublime estrutura da fraternidade universal possa ser edificada sobre as suas ruínas. No devido tempo, o mundo inteiro saberá que Deus é Espírito, para ser adorado em espírito e em verdade. É bom que amemos Jesus e o imitemos. Desconhecemos ideal mais nobre e alguém mais digno.
Se pudesse ter sido encontrado alguém mais nobre, não teria sido ele o escolhido para ser o veículo do grande unigênito, Cristo, em que reside a divindade. Fazemos bem em seguir seus passos. Ao mesmo tempo, devemos exaltar Deus em nossas próprias consciências, aceitando a afirmação bíblica de que Ele é Espírito e de que não podemos tentar represar a sua imagem, nem retratá-lo, pois Ele a nada se assemelha, quer nos céus, quer na terra. Podemos ver os veículos de Jeová circulando como satélites em volta de diversos planetas. Também podemos ver o Sol, que é o veículo visível de Cristo, mas o Sol invisível, que é o veículo do Pai e fonte de tudo, este só pode ser visto pelos maiores clarividentes e apenas como a oitava superior da fotosfera do Sol, revelando-se como um anel de luminosidade azul-violeta por trás do Sol. Mas nós não precisamos vê-lo. Podemos sentir o seu amor, e essa sensação nunca é tão grande como na época do Natal, quando Ele nos está dando o maior de todos os presentes, o Cristo do novo ano.